meus queridos! Como vocês estão? Estou chegando. Aê, estão me vendo, me ouvindo? Show de bola, galera! Sejam muito bem-vindos para nossa live de hoje, nossa live semanal. É a nossa 13ª live que estamos fazendo, falando, né, sobre questões atuais, questões contemporâneas, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia e como que nós podemos relacionar com o Evangelho, com a nossa fé cristã. Enfim, hoje nós vamos estar falando de um cara que eu considero talvez hoje o maior artista pop da atualidade, que eu respeito, gosto muito, não só do seu profissionalismo, mas das suas músicas, que é o Bruno Mars. Bruno Mars, que veio ao Brasil causando aí talvez uma das visitas mais emblemáticas de qualquer celebridade que já veio aqui para o nosso país. E eu vou falar aqui no nosso vídeo de hoje tudo o que aconteceu. Vamos falar como que foi o show, como que foi o festival do The Town, o que aconteceu posteriormente ao show dele ali. Vamos falar das repercussões também na mídia sobre tudo isso. Enfim, muita informação se você quer saber tudo o que aconteceu enquanto o Bruno Mars esteve aqui no Brasil. Então seja muito bem-vindo que eu vou trazer tudo isso aqui para você. Mas, todavia, entretanto, isso não é a única coisa que vamos estar falando aqui hoje. Hoje nós vamos falar também sobre o que a gente pode aprender dessa vinda do Bruno Mars aqui para o Brasil. O que a gente, como cristão, pode pegar ali de espiritual nessa situação que aconteceu ali com o Bruno Mars aqui. Então, gente, é muito legal. Eu espero que vocês possam se animar aí comigo hoje. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Show de bola, galera. Deixa eu trazer aqui, ó, a nossa grande, maravilhosa live aqui, ó, Deixa eu tirar minha câmera rapidinho. Aqui, opa, gente, aí, agora foi. Aí, ó, Bruno Mars, The Town e a sua visita épica. Pois é, galera, foi épico mesmo em todos os sentidos, foi muito épico a visita dele, a gente vai falar tintim por tintim sobre cada uma dessas coisas. Mas antes, gente, ó, deixa eu voltar aqui que eu já estava até me esquecendo. Antes, por favor, galera, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like se você está curtindo aqui desse vídeo, se você está curtindo de tudo que a gente vai estar falando, né, nesse momento. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe com as pessoas. De fato, a nossa intenção aqui desse nosso canal, desse nosso movimento que a gente tem construído, é que a gente possa, né, não só estar informado, não só viver a nossa fé, mas integrar ali a nossa vida com a nossa fé, de fato viver o Evangelho de forma real, né, no nosso dia a dia. Então vai ser muito bacana aí se você puder contribuir com esse trabalho, compartilhar com as pessoas, para que a gente possa construir essa comunidade de discípulos verdadeiros que lutam cada vez mais para viver a verdade do Evangelho. Então, vamos lá, galera, vamos lá. Vamos começar, que hoje tem bastante coisa para mostrar para vocês. Como eu falei, foi uma visita histórica, aconteceu bastante questão, bastante coisa boa. Então, vamos aqui para nossa querida Interwebs. Vamos para nossa internet aqui pesquisar. Aqui é uma reportagem falando sobre o The Town, uma reportagem do Exame. Caso você não saiba, The Town foi um festival, um mega festival em São Paulo, que aconteceu esse mês, né? Agora que essa semana passada foi finalizado esse festival, que foi um dos maiores festivais no Brasil, rivalizando assim, cara, pau a pau ali com o Rock in Rio, rivalizando ali também com o Lollapalooza e tantos outros grandes festivais, esse aqui localizado ali em São Paulo. E a revista Exame, né? Ela trouxe aqui quais foram os melhores shows segundo a Exame, claro, né? Segundo a opinião deles aqui. E você pode ver que logo nos top 10, o primeiro disparado está aqui, ó, Bruno Mars. Levou mais de 100 mil pessoas ao show, né? Então, aqui rapidinho, só pra gente ver. Nos 2 shows que apresentou no festival, o Bruninho deu a vida, cantou, dançou, fez piadas, tocou e mostrou que tem talento de sobra, né? Ele agitou ali o palco, fez muita coisa. A performance do Bruno envolveu uma boa mescla de diferentes estilos, como o pop, o jazz, o reggae e ritmos do rock.
feitos na guitarra pelo próprio Havaiano. Pois é, galera, se você não sabe, deixa eu contar um pouquinho rapidamente uma breve história de quem é o Bruno Mars. Bruno Mars, ele é havaiano e ele é famoso desde criança lá no seu país. Os pais dele já vêm, né, de uma história, né, falando ali sobre a música, né, eles já eram envolvidos, já eram artistas, cantores, e Bruno Mars, desde muito pequeno, ele ficou famoso por interpretar a versão do Elvis. Ele fazia, ele imitava, né, o Elvis ali, e ele de fato ficou famoso por isso. Se eu não me engano, ele tem até um recorde no Guinness Book como a mais jovem pessoa a imitar o Elvis, né, em público, assim, em plateia. Então, desde muito cedo, o Bruno Mars, ele sempre esteve ali no show business, e ele sempre foi muito cativado ali pelas músicas dos anos 50, 60, né, até os anos 70, mais ou menos. E é por isso que eu gosto muito, eu particularmente, Caio, por isso que eu gosto muito do Bruno Mars, porque ele pega muitos estilos musicais. Ele vai juntando uma coisa com a outra, sempre com muito respeito, né? Geralmente a maioria de suas músicas são respeitosas, os seus clipes também não apelam, né, para uma sexualidade exacerbada. Ele é um cara assim realmente que que muitos de nós podemos curtir, né? A maioria de suas músicas são bem legais. E ele, como pessoa, ele é assim, de tudo que eu já vi, todas as entrevistas que eu já assisti dele, ele parece ser um ser humano também muito profissional, muito respeitoso, um cara que se preocupa com as pessoas ali ao redor, tá sempre ali, sempre querendo se conectar com o outro. Então é bem bacana quando a gente olha para a vida do Bruno Mars como um todo. Como eu falei, ele era havaiano e ele foi tentar a vida lá nos Estados Unidos, passou por grandes dificuldades lá em Los Angeles, até ele se envolver ali com produção musical, começou a produzir músicas para outros cantores, né? Ele escrevia, sempre foi um bom compositor, e aí conforme ele foi compondo músicas e sendo conhecido no mundo, ele foi construindo suas próprias músicas, e aí foi cada vez mais ali construindo sua própria marca chamada, né, Bruno Mars, que é o que a gente conhece hoje. Voltando lá para nossa revista Exame, né? Vamos lá. Com carisma excepcional, a atração ficou eternizada pelas brincadeiras e piadas em português, né? Então, muita coisa aconteceu, e aqui ele está falando aqui, enfim, vou mostrar para vocês, né? Melhor mostrar do que ficar falando, mas enfim, gente, Bruno Mars, ele foi considerado de fato o melhor artista do The Town. Ele fez coisas assim muito interessantes. Algumas delas envolvendo até algumas falas dele em português, eu vou mostrar aqui já para vocês verem, até músicas que ele cantou. Como ele tem um repertório muito grande, como ele é muito famoso no Brasil, ele não cantou todas as músicas dele, mas ele teve um momento que ele foi no piano e começou ali a fazer a entradinha de algumas músicas, e o público ia à loucura, né? A gente sabia que ele não ia cantar a música, mas ele sabia que o público gostava, e ali ele já ia se comunicando. Ele também falou muitas coisas em português, ele cantou uma música que eu já vou trazer aqui para vocês. Enfim, vamos lá, porque ele é realmente bacana. Olha a música que ele tocou no seu show. Deixa eu botar aqui o fone para ouvir junto com vocês. Ou seja, olha o que o cara fez. Ele cantou Evidências com a própria participação ali na plateia de Chitãozinho e família, né? Tava ali o Júnior, a esposa dele. Cara, muito bacana mesmo a gente ver como que ele se preparou para esse show aqui no Brasil, entendeu que Evidências era um hino nacional e homenageou o nosso país tocando essa música ali e ouvindo o público cantando, né? Super legal isso. Além disso, né, a gente pode ver aqui, ó, ele falando coisas em português aqui. Vamos ver juntos aqui. Hey baby, it's me, Bruninho. Ai, gente, loucura. E aqui você vê ele brincando, né? Fazendo uma brincadeira aqui com a música que ele ia cantar e tal.
E aí ele se chama de Bruninho, né? Bruninho, sou eu, o Bruninho, o que ele fala ali em inglês, né? E depois ele usa essa expressão muito brasileira, trazendo, olha, Bruninho, né? E ele traz aquele sotaque, dá aquela risadinha, mas isso pegou, né? Hoje todo mundo no Brasil já tem falado de Bruno Mars, não mais como Bruno Mars, mas como Bruninho. Inclusive aqui na live eu estava me segurando para não chamar ele de Bruninho, porque virou ali, claro, o apelido carinhoso. Agora que você sabe a referência, né? Então vamos lá, o nosso querido Bruninho tá aqui, né? E aí, gente, vocês não sabem. Olha quanta coisa que ele fez, né, nesse show. Isso aqui é uma foto dele aqui que ele publicou no Instagram há uma semana atrás. E a galera também achou super bacana, camisa brasileira, um negócio meio estranho. Mas ninguém imaginava o que ele fosse fazer. Deixa eu voltar aqui para mim. Ninguém imaginava o que ele fosse fazer, né? A homenagem ao Brasil que ele realizaria quando após, né, o show dele. Além de falar em português, cantar várias músicas, né, ter um estilo diferenciado, homenagear o Brasil com evidências, né, e tantas outras coisas, o Bruninho ele fez um funk, né, muito bacana, assim, bem divertidinho. E de fato, mais uma vez, homenageando e conquistando o coração de todos. Vou trazer aqui para vocês, aqui é o Instagram oficial dele, ó, Bruno Mars, 31 milhões de seguidores. Vamos ver aqui juntos. I come Brazil. E aqui está a homenagem feita pelo Bruninho ao Brasil. Não sei se você reparou, não sei se você já ouviu essa música antes ou não, mas você vê várias vezes ele falando, né? Bruninho veio pro Brasil, não sei o que, vem pro Brasil, Bruninho. E tem várias coisas assim. E meu funk foi terrível, né, gente? Eu não sou muito fã de funk, mas eu confesso que esse funk aqui ficou divertido, bem bacana. E você vê ele passando por várias regiões ali de São Paulo, né? Vendo ali várias questões. E isso virou, rapaz, isso virou uma perseguição. Ó. Esse vídeo do Bruno Mars no Brasil se torna o mais visto e comentado no perfil do músico nas redes sociais. A música dele já tem estourado em vários locais, TikTok, Instagram. E aí você vê que a galera começou a ver qual foi o rolê que o Bruno fez aqui em São Paulo para fazer esse vídeo. E aí o pessoal começou a perseguir para ver. Ele passou aqui, ó, já descobriram. A escola infantil, né, na Avenida Pacaembu, lá em São Paulo. Visita no hotel, né, o Hotel Fazano, localizado ali nos Jardins. Tem o grafite do Cobra ali na Rua Capivari também. A escadaria, né, famosa ali na Rua Itaquera. Gravação, e aí, enfim, né, tem vários lugares que ele vai passando e o pessoal foi atrás descobrir qual foi o trajeto todo que ele fez, porque o pessoal ficou maluco. Além disso, algumas pessoas, né, teve uma mulher que divulgou a câmera de segurança do prédio dela, mostrando como foi que o Bruno fez essa gravação sem ninguém perceber. E aqui você vê que tem uma van preta, né? Tem uma van preta aqui. E ele, basicamente, escondido, sem ninguém saber, ele sai da van, vai lá, dança, faz gatinho, a filmagem, dança. Faz a filmagem dele ali, né? E tal, volta correndo e vai pro próximo canto. Essa aqui é a maneira que o Bruno, ele foi lá, o Bruninho, nosso querido Bruninho, ele fez ali a sua apresentação. Voltando aqui pro Instagram, né? Você vê, né, vários... Deixa eu tirar aqui o som. Você vê aqui, ó, faz 6 anos, né? Mas eu finalmente vim pro Brasil. Obrigado, São Paulo, por 2 noites incríveis. Amo vocês, sinceramente, o seu Bruninho. E aí, poucos dias depois, ele vai lá e publica outra homenagem ao Brasil. Ele e a sua banda, né?
porque a banda do Bruno Mars é importante, acompanha ele por muito tempo, dançam com ele, né? São todos eles muito talentosos. E aí ele fala, depois do meu último vídeo, a gravadora quer que eu continue postando conteúdo do Brasil. Então, enfim, ele falou, não é nenhum esforço fazer isso, porque eu amo o Brasil. E aí ele foi lá e colocou aqui a camiseta aqui da seleção. Não tá aqui no Instagram, mas também, voltando aqui no nosso slide, ele colocou... ele tirou uma outra foto também, com a camisa, né, do Brasil, escrito tímido. Por que tímido? Porque no show dele também ele fez uma referência a isso, porque no Brasil a gente tem essa expressão, eu não quero, sou tímido, né? E aí ele lá no show dele, ele fez essa referência também, ele falou assim, ó, vamos ver aqui, ó. Tímido, sou tímido. Ele fala que ele era tímido e tal, né? Que ele não gostava de atenção. Todo aqui na maior boa vontade, brincando aqui e tal. Gente, qual foi a repercussão disso tudo? Chitãozinho e Chororó, que demais! O próprio Chitãozinho, né, já trazendo aqui que gostou bastante, né, se sentiu muito agradecido aí por essa homenagem. Muitos famosos comentando, Tata Werneck falando que ama ele, a Camila de Lucas. Gente, eu juro, o Bruninho é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro. Fred falando, né, rapaz, foi top. Enfim, várias pessoas aqui, né, o Lucas Guedes, enfim, várias pessoas. E não só os famosos, né, mas essa visita do Bruninho realmente consagrou ele, como diz aqui, ó, Bruno Mars faz o melhor show do The Town e mostra ser o rei do pop atual. E eu aqui, como eu falei pra vocês, gosto bastante dele, concordo muito com isso. Um cara super talentoso, super respeitoso e que soube se conectar com as pessoas. E aqui é uma coisa que eu quero trazer para vocês. O que a gente pode aprender com essa visita do Bruno Mars? O que a gente aprende com o nosso querido Bruninho, que agora é mais brasileiro do que nunca, né? De fato, ele carimbou sua nacionalidade aqui no nosso país. Apaixonou, todo mundo se apaixonou por esse cara. O que a gente pode aprender quando a gente está falando sobre o Bruno Mars, sobre a forma como ele se conectou com o povo brasileiro e como que nós podemos nos conectar também com os outros? E aqui é o grande ponto. Eu quero falar para vocês hoje sobre evangelismo, mas não o evangelismo, né, aquele evangelismo de eventos, né, de fazer coisas, de sair por aí nas ruas e fazer inúmeras outras ações de evangelismo. Minha intenção não é falar de ações de evangelismo, a minha intenção é falar desse evangelismo, dessas questões que são mais sutis, mas que fazem muita diferença quando a gente está falando sobre falar sobre Cristo para outra pessoa. Muitos de nós, a gente sente medo de falar de Cristo para as pessoas. E a gente precisa, sim, entender, né, que a gente precisa ter uma sensibilidade ao falar de Deus para as pessoas. A gente precisa compreender com quem que nós estamos falando, de que maneira eu posso me comunicar, de fato, para que seja um evangelismo saudável, espiritual e que se conecte com as pessoas. E aqui vamos então para o nosso slide de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre evangelismo na nossa live de hoje. Vamos lá, o evangelismo arrogante. O que é o evangelismo arrogante, cara? Que expressão é essa que você está trazendo? Quando eu falo de evangelismo arrogante, eu estou falando de um evangelismo onde a gente se considera superior às pessoas, onde a gente se considera alguém que é melhor do que qualquer um. E aí é uma coisa bem difícil. Pegando um exemplo, por exemplo, desse mundo da música, né? Pegando um exemplo de shows. Teve uma vez Sandy Júnior, né? Chitãozinho, Chororó, Sandy Júnior e tal. Quem assistiu lá o documentário deles lá na Globoplay sabe um pouquinho da história deles. E eles falaram que eles iam apresentar lá no Rock in Rio um grande show. E aí o Eminem, né? Eu acho que é o... Não o Eminem. Justin Timberlake. Acho que é o Justin, não sei agora, gente, foi mal, tô meio aqui um pouquinho perdido. Mas eles iam apresentar, só que tinha um grande cantor, se eu não me engano é o Justin Timberlake. Ele queria muito se apresentar de uma tal forma, ele meio que não respeitou o horário, né, de ensaio da Sandy e do Júnior ali para apresentarem para o show. Foi tudo muito corrido, enfim, muitas coisas. E você vê, né, que ele ficou marcado por isso, por essa arrogância, por não querer se preocupar com os outros artistas, né? Também o show dele não foi tão impactante assim.
e aí depois veio o Sandy Júnior fazendo os melhores shows ali naquela época, né? Quando eles estavam ali apresentando. Ou seja, quando a gente chega com arrogância, achando que a gente é melhor, achando que a gente é superior às pessoas, que todo mundo é pecador e vai para o inferno e que não merece saber e ouvir falar de Deus, a gente, de certa maneira, a gente gera desconexão com as pessoas. Assim como o Justin Timberlake causou, né, com o povo brasileiro, com a Sandy e com o Júnior. Aqui a gente vê o outro espectro, Bruno Mars, com muita humildade, com muito respeito, entendendo quem era o seu público, fazendo uma homenagem à família, né, ali do Chitãozinho. E de fato, isso muda completamente, gera muito mais conexão. Quando a gente está falando sobre falar de Deus para as pessoas, uma das nossas principais preocupações deve ser a nossa conexão que a gente tem com a pessoa. Quando a gente é arrogante, se considera melhor, é orgulhoso, a gente tem uma desconexão cultural, emocional, afetiva e espiritual. Mas como assim, cara? O que você quer dizer? Cultural, porque cada pessoa tem uma cultura, tem um jeito de ser, tem uma maneira de falar, e a gente precisa entender quem é essa pessoa que a gente está falando, até para a gente poder adaptar ali um pouco da nossa fala. Se a gente não entende, a gente já se desconecta culturalmente. Se eu estou falando com uma pessoa que é rica, tem posses e tal, tem muitos bens, eu vou falar de um jeito sobre Jesus. Agora, se eu estou falando com uma pessoa que tem uma situação mais baixa, talvez até um morador de rua, eu preciso entender a cultura daquela pessoa para poder me relacionar. Se a desconexão emocional é porque assim, se eu não faço esse exercício de buscar compreender a cultura da pessoa, o meio que ela está inserida, eu também me desconecto emocionalmente dela, porque eu me pareço ser alguém ali bem superior, arrogante, com o nariz empinado. E isso desconecta não só nossas emoções, mas os nossos afetos, né? De fato ali, aquela lance do santo não bateu. O pessoal olha pra gente e fala, nossa, esse cara, né, não quer nem saber de mim, quer nem falar, não sabe nada sobre minha vida, fala um monte de coisa e vai embora. E aí, afetivamente, a pessoa também já fica ali meio... Né, tem aquela famosa frase, o santo não bateu, né? Não gosto dessa frase, mas o pessoal diz, né? E a pessoa se desconecta e, claro, né, se desconecta também espiritualmente. Porque quando nós estamos falando do evangelho, deixa eu até voltar para mim que isso aqui é importante. Quando nós estamos falando sobre apresentar o evangelho para alguém, e eu já fiz até uma outra live falando sobre isso, vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês verem. Mas é importante a gente entender que falar do evangelho não é simplesmente falar Jesus te ama, mas é você ter um desejo genuíno de você querer que essa pessoa com qual você está falando seja o seu irmão em Cristo, parte da família de Deus, parte do corpo de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos ali, a gente quer se conectar espiritualmente com a pessoa, porque ela vai ser alguém que pode vir a me ajudar na minha fé e que pode vir sim ser um grande guerreiro, uma pessoa que vai estar do meu lado na batalha, batalhando o bom combate. Então eu preciso ter uma conexão com ela, eu preciso que ela confie em mim espiritualmente para que Deus, né, use essa amizade, esse nosso relacionamento e trabalhe ali na vida daquela pessoa e também na minha, né? Sempre quando a gente está evangelizando, lembra que a Bíblia ela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados. Ao mesmo tempo que eu compartilho a palavra de Deus, a palavra também ela vem, corta meu coração. É uma das interpretações dessa escritura, eu sei que tem várias outras. Mas enfim, quando a gente fala de um evangelismo saudável, a gente está falando de algumas perspectivas. Primeiro, vamos lá para essa conexão cultural. O que eu quero dizer com essa conexão cultural? Vamos ler a escritura em Atos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos ler a escritura em Atos, capítulo 17. Versículo 15 ao 25. Desculpa a demora aí, galera. Vamos lá. Diz assim... enfim, eu não vou ler esse todo assim porque é muito grande. Mas basicamente, Paulo chega ali na cidade de Atenas, né? E a gente vê aqui, ó, que ele vê os judeus e gregos... vamos ler, gente. Vamos ler que vai ser bem mais fácil. Vai ser bem mais fácil a gente ler. Então vamos lá. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, Paulo, né, foi levado até Atenas. Enquanto esperava eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ou seja, Paulo, né, estava ali em Atenas, ele estava atento.
Por isso discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha como isso parece com os nossos dias atuais. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu, da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Enfim, eu não ia ler para ver se a gente poupava tempo, mas, cara, de verdade, essa escritura ela é muito poderosa e eu acho que ela tem muitos ensinamentos, especialmente com relação a essa conexão espiritual, essa conexão cultural, que a gente está falando aqui. Primeira coisa que a gente pode ver, primeiro, Paulo, né, ele chega em Atenas, ele é levado em Atenas e ele fica indignado. Ele fica indignado por ver tantos ídolos e ele percebe isso. Logo depois que ele chega e ele começa a perceber ali a cultura da cidade, ele começa a dialogar com as pessoas. Não era um público específico, ele dialogava tanto com judeus quanto gregos tementes a Deus. Ou seja, a preocupação de Paulo a princípio não foi em falar para não cristãos, pessoas que não acreditavam em Deus. Ele estava falando para pessoas que acreditavam em Deus. E aí ele vai lá para a praça principal conversando com essas pessoas. Essa conversa se espalha e outros filósofos epicureus e estoicos começam a questionar, querendo saber o que é isso. E aí convidam ele para falar. Olha a maneira que Paulo começa a dizer. Atenienses, ou seja, ele está ali se identificando. Olha, eu estou entendendo quem vocês são. Ele fala: olha, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Né? Ou seja, de certa maneira, ele está aqui fazendo sim uma crítica, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, eu estou percebendo isso, eu estou vendo isso, vocês são muito religiosos. Isso pode ser algo positivo, pode ser algo bom, porém vocês estão aqui adorando deuses que vocês não conhecem, né? Eu já até vi uma placa dizendo ao Deus desconhecido, o que mostra que ele esteve com o povo, foi nas ruas, entendeu ali, conversou com as pessoas, e ele está falando de um coração muito humilde, vulnerável, dizendo: olha gente, eu entendo a cultura de vocês. Vocês estão numa cultura de muito pensamento, vocês querem saber das notícias, querem saber de tudo, estão em busca desse Deus, e eu estou aqui para dizer para vocês que eu conheço esse Deus foi apresentado a mim e eu sei quem ele é o Deus de todas as coisas, fez todas as coisas, e começa ali a pregar o Evangelho. Então, olha que interessante, né, quando a gente olha, né, para Paulo, né, a gente vê esses aprendizados dele, a gente vê que ele é um cara que se conecta com a cultura. Ele vai lá e busca entender a cultura. Que cultura é essa que o povo está vivendo, passando? Que coisas que estão acontecendo ali? Então é importante a gente pensar, quando a gente está falando de um evangelismo saudável, a gente precisa compreender a cultura que a gente está fazendo parte. Uma cultura, né, a cultura que as pessoas estão fazendo parte. Nossa, tem um barulhinho aqui ligando, parece que tem alguma coisa lá embaixo na campainha. Bem, vou deixar ver se liga de novo. Mas enfim, vamos lá, continuando que esse assunto é grande. Outra coisa que a gente pode pensar, é grande, mas a gente vai rápido, tá gente? Se preocupa não. É essa conexão que deve ser respeitosa. Vamos ler essa escritura lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 20 ao 22. Vamos lá. 1 Coríntios, estou achando aqui para ver se vou mais rápido. 9, do 20 ao 22. E aí, gente, vocês estão gostando desse assunto todo, essa relação aí com o nosso querido Bruninho? Espero que sim. Vamos lá, vamos seguindo.
Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E aqui é importante, quando a gente volta aqui para esse princípio, né, dessa conexão que a gente deve ter com as pessoas, ela deve ser uma conexão respeitosa. Você vê Paulo aqui falando, olha, eu tornei-me como alguém que está debaixo da lei para alcançar essas pessoas. Eu falei sobre a lei de forma profunda, de forma verdadeira, né, conectando ali as verdades do Evangelho para que as pessoas pudessem entender a lei de Cristo, entender o que Deus está querendo trazer ali para a vida delas. Ao mesmo tempo, eu também me tornei como alguém sem lei, como alguém que não tivesse ali essa lei no coração. E ele fala, não é que eu esteja pecando deliberadamente, né, como se eu não estivesse debaixo da lei de Cristo, não é isso, mas eu me conectei com essas pessoas, me conectei com aqueles que eram fracos, e enfim, várias questões. Gente, só um segundinho, deixa eu tirar esse negócio aqui, porque tá complicado, viu? Calma aí. Pronto. Voltei. Rapaz. Isso aí, galera. Vamos lá. Coisas que acontecem na live, né? Coisas que acontecem, faz parte. Mas, voltando lá, conexão respeitosa. Quando nós estamos falando sobre uma conexão respeitosa, é uma conexão onde a gente vai ali também não só querer que o outro mude, mas eu, respeitosamente, com muita humildade, eu vou mudar também para alcançar essas pessoas, para querer ver a mensagem de Cristo ser espalhada de forma poderosa ali para aquele povo, para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, a conexão respeitosa, ela vem numa via de mão dupla. Tanto eu espero, né, que a pessoa mude ao conhecer Deus e ao se aproximar dele, como eu também devo ter um coração bastante respeitoso de mudança também, de algumas formas que eu falo, alguma maneira que eu ajo, já vou falar um pouquinho mais disso, justamente para que a gente possa se conectar. E aí a gente chega na próxima, né, no próximo ponto, que é esse ponto aqui, que é a sensibilidade à situação. E tem uma escritura lá em Mateus 22, do 16 ao... Calma aí que eu tô achando aqui, né? Eu já vou deixar todas essas escrituras preparadas na próxima live, para não ficar procurando, né? Mateus 22, do 16 ao 22. Beleza. Bora lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Onde a gente vai estar falando sobre um encontro de Jesus com um grupo específico. Eu botei Mateus 16. Mateus 22. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles foram lá e mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César, e o que é de Deus deem a Deus, né? E a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o, retiraram-se. Olha que interessante. Primeiramente aqui a gente vê que Jesus está falando com os herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos, eles são pessoas... Deixa eu voltar aqui. Opa! Os herodianos, eles são pessoas que seguiam Herodes o Grande. Não Herodes ali que Jesus, né, dialoga, mas um Herodes anterior a ele, Herodes o Grande. Herodes o Grande, ele era de fato um dos caras mais importantes daquela região. Foi ele que conseguiu aproximar, né, o povo judeu de Roma. Ele era um dos caras mais poderosos que controlava ali o mercado de especiarias ali daquela região e era do interesse de Roma que Herodes fosse ali parceiro no comércio deles.
E aí, de certa maneira, conforme Herodes vai se aproximando de Roma, ele vai trazendo a cultura helênica, vai trazendo a cultura greco-romana para dentro ali do povo judeu. E aí ele começa a se autodeclarar como o rei dos judeus, começa a produzir muitas construções, teatros e coisas assim para trazer essa cultura greco-romana para o povo. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. O dinheiro, a fama, o entretenimento, a saúde, a educação, não que isso seja ruim na essência, mas tudo isso vinha carregado de muitos pecados, de muitas idolatrias, de muitas coisas erradas, e o povo começou a flexibilizar a sua fé, flexibilizar a maneira de se encontrar ali, de viver o judaísmo. E aí eles começaram a escolher aquilo que era melhor para eles. Ah, eu vou seguir isso aqui, mas isso aqui não. Eu vou para esse show, mas eu não vou fazer tal coisa. E aí eles começaram ali, né, naquela cultura greco-romana trazida ali por Herodes, a flexibilizar a sua fé e escolher aquilo que mais lhes agradava. Parece muito com a nossa vida hoje, né? Eu acredito que muitos de nós, a gente tem, querendo ou não, um coração heroidiano, né? A gente está tão envolvido, às vezes, na nossa cultura, nas coisas que a gente realiza, nessa vida consumista, né? Que a gente, às vezes, se permite viver, escolher, na verdade, o que mais se adequa ao nosso coração. Ah, eu vou aqui pegar muito dinheiro, querer construir minha casa, ter minhas coisas, mas ajudar os pobres e necessitados que Jesus me pediu para fazer, eu vou deixar de lado, isso aqui não é muito comigo não. E muitas vezes a gente vai fazendo essa e outras coisas com esse coração de Herodes. E os herodianos foi esse grupo que foi se formando, é um grupo religioso ali da época, onde eles traziam esses ensinamentos, que tudo bem você viver essa cultura helênica, essa cultura greco-romana, tá tudo bem, desde que você faça isso e aquilo ali do judaísmo. E aí muitos gostaram disso, era bom para os olhos, prazeroso para o corpo, e aí começaram a se envolver com muitos pecados, muitos cultos, muitos rituais, coisas romanas, morte, assassinato, né? Várias coisas que tinham ali, por exemplo, né? Falei morte, assassinato, né? Pensando, por exemplo, ali naquela questão dos gladiadores e tal, né? Então o pessoal gostava disso, participava disso, daquela política do pão e circo e, né, escolhia aquilo do judaísmo. Acho que já deu para ficar claro, né? E aí Jesus se encontra com os herodianos vão lá conversar com ele, e eles chegam todos respeitosos, falando ali, né, com eloquência, eram pessoas educadas, né, e tal, e aí eles jogam a bomba. Jesus, é para dar para César ou não é para dar para César? É certo ou não pagar imposto? E aí Jesus, ele olha, né, e aí com muita sensibilidade, que é o ponto aqui, sensibilidade à situação. Quando nós estamos falando de evangelismo saudável, a gente precisa ser muito sensível àquilo que está acontecendo, entendendo qual é o contexto, onde as pessoas querem chegar. Tem muitas pessoas que estão com um coração sincero de querer conhecer Jesus Cristo, questionam, perguntam, mas querendo realmente entender. E muitas outras pessoas que não, que fazem justamente o contrário. E a gente precisa ser sensível a isso, né? Entender espiritualmente onde que o Espírito quer nos guiar. Assim como Jesus, quando ele fala com o jovem rico, né? Entendendo qual era o ponto ali do coração dele. Assim como Jesus fala aqui com os herodianos, entendendo qual era o ponto do coração deles. E Jesus, ele é muito sábio, né? Para um, ele fala, olha, o jovem rico, vai lá e vende seus bens, você está amando muito essas coisas, né? Não é que é errado ter bens, mas do jeito que você está vendo sua riqueza, isso não vai te fazer entrar no céu. Para os herodianos, ele chega e fala, olha, dê a César o que é de César, é justo dar a César o que é de César, porém eu estou aqui para te encorajar a dar a Deus aquilo que é de Deus. Basicamente ele está dizendo aos herodianos, olha, parem, né, de se permitirem se envolver tanto com essa cultura greco-romana e valorizem aquilo que é de Deus e honrem aquilo que é de Deus, mesmo que vocês estejam inseridos nesse contexto, né? Então Jesus, com muita sensibilidade, ele foi vendo, e isso é importante quando a gente está falando de Deus para alguém, ter sensibilidade no coração. A gente não está ali para vencer o argumento, né, ganhar questões e desconectar as pessoas. A gente está ali para mostrar para a pessoa, né, que existe um Cristo e que esse Cristo, ele é um rei, que ele possui um reino e ele convida essa pessoa a fazer parte. Se a pessoa não ouvir, tudo bem, problema dela, né? Ela e Deus, ou Deus talvez use outras pessoas na vida dela para trazê-la, né, para o seu abraço acolhedor, mas no processo aqui o nosso papel é a gente ser sensível e ajudando, guiando as pessoas nesse processo. E aí, por fim, meus amigos, a gente tem aqui
Outra coisa que gera conexão, que é a adaptação da mensagem. E aqui a gente vai ler João capítulo 1, né, João capítulo 1, versículo 1, né, logo bem no comecinho. João 1, deixa eu voltar aqui com vocês. Vamos lá, show de bola. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vou ler mais um pouquinho. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que bacana essa escritura. Aqui a gente vê essa expressão, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É muito interessante a gente pensar, deixa eu voltar aqui para mim, é muito interessante a gente pensar que essa palavra verbo, ela do grego, né, quando foi escrita, ela se relaciona à palavra logos, né? Logos, verbo é a tradução de logos. Logos é uma palavra usada tanto no contexto na religião judaica, quanto no contexto, né, cultural ali greco-romano. Logos, para os judeus, era a própria palavra de Deus, às vezes simbolizava o próprio Deus, era justamente ali o que era de mais precioso para o judeu, que era a lei, né, basicamente. Estou aqui resumindo contextos teológicos para fazer o meu ponto aqui. Logos, né, para os romanos, para os grego-romanos, era uma ideia de consciência, de ciência, de filosofia, era a sabedoria, era aquilo que guiava, né, o pensamento daquela época. Ou seja, o Logos era algo muito profundo, né, ao mesmo tempo que delimitava o pensamento filosófico daquele tempo. Então, quando a gente vê aqui João, logo no início do seu livro, deixa eu voltar para cá, falando: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para todos os dois públicos, tanto para os judeus que estavam lendo, quanto para os romanos que estavam lendo, para eles isso aqui faz sentido. No princípio era o Logos. E aí as pessoas pensam, claro, a lei de Deus, o próprio Deus, a palavra, né? Isso é judeu. O romano olha e pensa, nossa, é isso mesmo, a filosofia, a sabedoria estava no princípio, né? E essa sabedoria que de fato revela Deus, revela a lógica, a filosofia das coisas e tal. Então você vê ali os dois concordando. Porém, o apóstolo João, ele continua falando. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Gente, olha que interessante, porque aqui ele está dizendo, ele começa a personificar essa ideia de logos, né, essa ideia de verbo em uma pessoa. E ele traz, né, que essa pessoa, e ele vai falando isso ao longo do capítulo 1, que essa pessoa, esse logos, né, tanto que o judeu achava que era a lei, quanto o romano que achava que era essa sabedoria, a filosofia, ele vai sentando na figura de Cristo. Ele vai mostrando para as duas culturas, para os dois povos, de que, olha, vocês precisam entender isso muito profundamente. Aquilo que vocês estão adorando, né, buscando, se concentra na figura de Jesus Cristo. E aí ele vai ali mostrando o evangelho para essas pessoas. Ou seja, ele adapta a mensagem. E a gente precisa entender, quando nós estamos ali evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, a gente precisa adaptar a nossa mensagem para o público que a gente está falando. Talvez se ele falasse de um jeito, somente os judeus entenderiam. Se ele falasse de um jeito, talvez só os romanos entenderiam. E Deus deu sabedoria para João para ele escrever de tal forma que ele conseguia ali se conectar com os dois povos, entendendo a cultura de cada um, a história de cada um, né? Voltando aqui, né, para o nosso slide, né? Para o nosso documento, ele nesse processo, ele se conecta respeitosamente, ele tem sensibilidade às pessoas com quem ele está falando, e ele adapta a mensagem para trazer essa informação com muito poder, fazendo sentido para quem estava ouvindo. Então, gente, isso aqui são práticas
de um evangelismo saudável. São questões bem sutis, né? E que a gente vai aprendendo praticando, né? A gente vai, ao tentar viver assim, ao tentar fazer isso, a gente vai aprendendo como ser sensível e como conseguir se comunicar e se conectar com as pessoas. É uma disciplina, querendo ou não, né? Deus nos chama, nos comissiona a falar dele, a ir a todos os povos, a todos os cantos da terra, a todas as nações. De fato, isso é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e a gente vai aprendendo essas 4 coisas aqui que são importantes. Se você não pensa nessas coisas, muito provavelmente o seu evangelismo ele pode estar sendo um evangelismo ali autoritário, um evangelismo arrogante. E aqui eu vou dar aqui boas práticas para te encorajar no evangelismo como um todo, né? Primeiro, escuta ativa, né? Quando você está evangelizando, escute a pessoa, entenda o que ela está passando, se conecte ali com ela, né? Queira ouvir o que ela está vivendo. Testemunho pessoal, traga a sua vida, fale da sua vida, traga aquilo que você passou com Deus. O evangelho não é para ser uma história de Jesus Cristo ali do primeiro século, é uma história real. A gente tem que falar o que Cristo causou na minha vida e na sua. Isso tem muito mais poder do que trazer inúmeros conceitos teológicos, embora são importantes. A gente precisa evangelizar com uma base, né, bem profunda, bem cristocêntrica, digamos assim, né? Por outro lado, a gente precisa trazer o nosso testemunho pessoal, falando como que esse evangelho se traduz na minha vida. Isso tem muito poder. Outra boa prática é um convite respeitoso. Ou seja, nós não estamos forçando as pessoas a entregarem sua vida a Deus, a se batizarem, a fazerem as coisas. Não, a gente está aqui convidando respeitosamente. Olha, Cristo morreu por você. Você quer conhecer mais esse cara? O que isso significa? Como que isso pode transformar a sua vida? E aí é um convite que Deus nos faz. Deus não força ninguém a segui-lo. Assim como nós também não devemos forçar as pessoas a se entregarem a Cristo. É uma coisa que deve ser um convite aberto para qualquer um que queira saber mais de Deus. E a gente precisa ter aqui o equilíbrio entre a graça e a verdade. Isso que significa amor, né? Amor é o equilíbrio perfeito entre a graça e a verdade. Uma boa prática que a gente deve ter na nossa vida ao evangelizar é a gente sempre buscar esse equilíbrio. Não é dizer para as pessoas, olha, vocês podem cometer o que vocês quiserem, Deus é amor, Deus vai te perdoar, vai dar tudo certo no fim, continua pecando, vivendo a sua vida, e aí a gente vai num caminho da graça barata. Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que todo mundo vai para o inferno, que se você não está na minha igreja, se você não está fazendo isso aqui, que eu disse que tem que fazer, que eu acredito que é isso, que todas as outras igrejas estão erradas e tudo o resto, aí a gente vai para uma verdade, para aquele sentimento de justiceiro, né? De que tem que se encaixar assim, o resto é resto. Gente, a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de 2 conceitos que mexem com cada um de nós. Cada um de nós vai ter um processo. E Jesus, ele é muito paciente, né, com cada um de nós. O próprio Jesus ali com os apóstolos, ele vai trabalhando durante 3 anos no coração deles. Imagina Jesus trabalhando ali no coração de Pedro. Gente, Pedro, coração duro, cara ali cheio de pensamentos, intenções e ações assim meio equivocadas. E você vê Jesus trabalhando com ele ao longo de todo o seu ministério. E aí quando Jesus morre, ressuscita, quando Jesus volta, né, Pedro já está fazendo o quê? Já está pescando de novo. Né? Não sei se você lembra ali em João, final do capítulo de João 21, Pedro ali já está pescando, voltando à sua vida anterior. Imagina a frustração de Jesus, olhando, pô, eu te ensinei tanto, cara, te mostrei tanta coisa, você viu tanta coisa, e depois de alguns dias que eu morri, eu já apareci para você, falei para você esperar aqui, você volta para pescar. E aí ele chama Pedro de canto, fala, Pedrão, por favor, né, cara? Você me ama de verdade? Você me ama? Ele faz 3 perguntas. Você me ama? Você vê que Pedro, dali em diante, ele muda completamente. No livro de Atos, ele já é outra pessoa. Então você vê que Deus ele vai tratando com graça e verdade. Às vezes as pessoas vão errar, não vão entender de primeira. Aí a gente precisa sempre estar equilibrando, né? O momento da gente estar ali encorajando, exortando com amor, né? Mas encorajando a pessoa a mudar. No momento que a gente precisa ser sério e falar, olha, realmente, isso aqui não dá para conciliar, você precisa mudar isso aqui urgentemente. E a Bíblia vai nos guiando nessas nuances para que a gente possa mostrar o Evangelho para as pessoas de forma poderosa. E aí, gente, voltando ao Bruninho para a gente finalizar, o que o Bruno nos ensinou nisso tudo?
Bruno nos ensinou a ser autênticos, isso é importante a gente pensar. Ele foi ele mesmo, Bruninho foi Bruninho. Ele chegou, brincou, fez piada, dançou, cantou e ele conquistou o coração das pessoas. É importante a gente ser autêntico. Cada um de nós, Deus nos deu dons, talentos específicos que nos fazem sermos pessoas especiais aos olhos de Deus. A gente não precisa querer ser que nem o outro, né? No certo sentido, a gente pode sim, né, sermos imitadores, assim como Paulo, né, fala, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos sim ser imitadores uns dos outros, mas sem perder a nossa autenticidade, né? Eu vou aprender aquilo de Cristo que tem um no outro, mas Deus me fez assim também de várias maneiras, o meu jeito de falar, meu jeito de comunicar, a maneira que eu me porto, né? Aquilo que é pecaminoso eu tenho que deixar de lado, mas aquilo que é cristão, né, que é valoroso, tudo bem, é o meu jeito, eu vou ser autêntico nisso, isso conecta com as pessoas. Mostra um interesse genuíno, Bruninho foi genuíno. Ele amou o Brasil real, ele vestiu a camisa, falou português, cantou Evidências, ele mostrou ali que, cara, eu gosto desse país de verdade. E a galera olhou assim e falou, a gente gosta de você de volta. A gente precisa ter um interesse genuíno, né? Se nós estamos ali fazendo ações de evangelismo, a gente precisa ter um interesse genuíno com as pessoas que a gente está ajudando. Se nós estamos evangelizando no trabalho, se estamos evangelizando em casa, né, com a nossa família, a gente precisa ter um interesse genuíno de ver essa pessoa se tornando esse membro da família de Deus. Esteja disponível. Outro ponto importante, né? Por exemplo, Bruninho, ele estava ali sempre disponível para tirar foto, para falar, para cantar, para brincar, e ele foi, ele veio, ele fez 2 shows no The Town e várias coisas assim, sempre disponível. Enquanto ele esteve no Brasil, ele viveu o Brasil, ele participou de uma semana inteira intensamente na nossa cultura. E a gente precisa entender isso. A gente fala de Deus para as pessoas e a pessoa começa a construir a fé dela e aí depois a gente larga a pessoa. Não, tudo bem, já falei ali. Cara, se tem alguém interessado em conhecer mais sobre a verdade de Cristo Jesus, eu vou me colocar disponível para ajudar essa pessoa, para continuar ajudando ela a amadurecer na fé. E eu vou estar ali, né, vivendo esse momento, essa fase espiritual dessa pessoa. Se eu não puder, eu vou chamar outros irmãos para que possam ali construir essa rede de discipulado com essa pessoa que está querendo, né, com esse indivíduo que está querendo conhecer mais a Deus. E a gente vai estar ali disponível para mostrar o Evangelho. Por fim, Bruninho Mars, ele surpreendeu com boas ações. Ou seja, depois do show magnífico que ele fez, ele foi lá e ainda postou nas redes sociais, fez toda uma edição maravilhosa, fez um funk novo e tal, e aí ele jogou, e aí ele surpreendeu a todo mundo. E isso é bacana, quando a gente está evangelizando, apresentando, falando sobre Cristo, a gente não deve fazer isso só com palavras, gente, por favor, né? Palavras são importantes, mas as ações falam muito alto. Se eu estou falando que nós precisamos ler a Bíblia, vem aqui, deixa eu te mostrar como que eu leio a minha Bíblia. Se eu estou falando sobre ajudar os pobres, vem aqui, vamos lá comigo, vamos ajudar ali um necessitado. Se eu estou falando sobre perdoar, vem aqui, deixa eu te contar situações, mostrar momentos em que para mim foi difícil perdoar. Se eu estou falando sobre você precisa ser vulnerável, eu preciso falar, olha, deixa eu ser vulnerável com a minha vida. Deixa eu falar sobre meus pecados, minhas dificuldades, deixa eu abrir aqui meu coração. Ou seja, a gente precisa surpreender com boas ações, não só falar de Cristo, mas viver de fato o Evangelho. E sempre lembrando dessa última frase aqui, que nós somos apenas mensageiros. É Deus quem realiza a obra do início ao fim. A gente está ali para plantar sementinha, um vai plantar, outro vai regar, né? A Bíblia fala sobre isso, cada um de nós vai ter um papel na vida uns dos outros, mas no fim quem faz crescer é o Deus eterno. Isso a gente precisa estar muito tranquilo, muito em paz, de que no fim é Deus quem vai fazer crescer a fé dentro de nós, né? O Espírito Santo que vai estar trabalhando. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa nossa live, falando da visita do Bruninho, o que a gente pode aprender e como que nós podemos nos conectar mais com as pessoas quando nós estamos falando de apresentar o Evangelho, apresentar Cristo Jesus para os outros, né? Eu te encorajo a fazer isso o tempo inteiro. A ideia, né, da nossa vida, que a gente deve estar lutando como cristãos, não é de ter ações pontuais de evangelismo, mas é que a minha vida seja sempre uma constante vida de evangelismo. A gente precisa viver isso constantemente, onde quer que a gente vá, sendo sal e luz nessa terra, como Jesus nos manda ser, né, como falam as Escrituras. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou,
deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, gente. A gente tem vários aqui vídeos, vários conteúdos, né? Muita coisa bacana. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desses vídeos que a gente está fazendo, tá bom? Se você quer se aprofundar mais, eu sou professor lá na plataforma da Udemy e aqui no link da descrição tem alguns cursos que eu faço falando sobre como nós podemos integrar o Evangelho na nossa vida diária. Se você quer saber um pouco mais, vai aqui no link, eu espero que você goste, tá bom? Então é isso, meus amigos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, ótima noite e a gente se vê semana que vem, quarta-feira, 7h30 da noite. Valeu, abração, até mais!